Galera, então essa daqui é a nossa segunda aula sobre leis de Faraday e aqui a gente vai basicamente fazer exercícios. São exercícios de sala, começando na página 325. Questão 1. No cátodo de uma pilha, ocorre o seguinte processo. Zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco zero. Logo, podemos afirmar que, na redução de 1 mol de zinco 2+, ocorre o ganho de... Bom, para a gente consumir 1 mol de zinco 2+, são necessários quantos mols de elétrons? Está aqui, ó, na própria equação, são necessários 2 mols de elétrons, certo? O que corresponde a uma carga de... Beleza, como é que a gente calcula a carga que vai estar passando aqui nesse circuito? A gente vai precisar da constante de Faraday. A constante de Faraday é o seguinte, 96.500 coulombs a cada mol de elétron, mas como nós temos 2 mols de elétrons aqui, a quantidade de carga que vai estar passando pelo circuito vai ser o dobro, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs, ok? Ah, professor, mas aquela história lá de constante de Faraday não é só para eletrólise? Não, é para processos eletroquímicos e isso aqui inclui a pilha, beleza? Letra B. Em uma eletrólise ocorre a seguinte semi-reação. A água forma 2 íons H+, mais meio O2, produzindo 2 elétrons. Como os elétrons estão sendo formados, isso aqui é um processo de oxidação. Analisando essa oxidação, podemos concluir que, para cada mol de gás oxigênio formado, está aqui o gás oxigênio, a água perde... Bom, então veja só, para meio mol de gás oxigênio, a água perde quantos elétrons? 2 elétrons. Então a gente pode fazer uma regra de 3. Para cada meio mol de oxigênio formado, são cedidos 2 elétrons. Portanto, para formar 1 mol de O2, que é o que ele está querendo aqui, para cada mol de O2, qual vai ser a quantidade de elétrons formados? X. Portanto, esse nosso X aqui, resolvendo a regra de 3, vai dar 4 elétrons, ok? Então, a gente tem aqui 4 mols de elétrons. O que corresponde a uma carga D? Nós vamos fazer algo semelhante ao que fizemos aqui em cima. Cada mol de elétrons transporta quantos coulombs? Que carga? 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Só que aqui o processo de oxidação, que forma 1 mol de O2, está nos dando 4 mol de elétrons. Logo, esses 4 mol de elétrons nos dão uma carga X. Resolvendo a regra de 3, a gente vai ter aqui 4 vezes 96.500, ou seja, 386.000 coulombs. Essa daqui é a resposta, ok? Então a gente precisou basicamente aqui fazer uma regrinha de 3 envolvendo a lei de Faraday. A próxima questão é da página 325 ainda. Deseja-se depositar prata sobre um colar de ferro. Para isso, foi envolvida uma quantidade total de carga elétrica equivalente a 4.825 coulomb. Qual é a massa de prata depositada sobre esse colar? Gente, nesse processo aqui, a gente vai ter a prata iônica, que vai sofrer uma redução, se depositando sobre o colar que era feito de ferro. A resolução dessa questão a gente já vê no papel. Essa questão aqui, pessoal, é interessante porque ela mostra pra gente como é que funciona o processo de deposição de metais nobres sobre joias. Então, a questão está dizendo que ela tem um colar que é feito de ferro e ela quer depositar prata sobre esse colar. Seria a mesma coisa de ter um anel feito de ferro e você querer depositar ouro sobre esse anel. Isso se faz por meio de uma eletrólise. Aqui a gente tem a montagem básica de uma eletrólise qualquer e para fazer essa deposição do metal nobre sobre essa joia, o que a gente precisa fazer é colocar essa joia lá no cátodo da eletrólise. A gente liga a joia ao cátodo da eletrólise. Então, o nosso colar é o próprio cátodo, beleza? A gente sabe que no cátodo ocorrerá uma redução. Redução de quem? Bom, redução, neste caso, da prata. Então, na nossa eletrólise, o cátion a ser reduzido tem que ser a prata. A questão não especifica quem é o ânion que está nessa eletrólise, mas tem que ter algum ânion aqui. Vamos supor que isso aqui fosse eletrólise de cloreto de prata. Então, os íons cloro estariam sofrendo oxidação aqui, beleza? Mas só vai importar para a gente a prata, que vai estar sofrendo redução, e ao sofrer redução, se deposita na superfície do colar, beleza? Bom, como é que a gente faz para encontrar a massa de prata que vai ser depositada? A gente pode começar aqui montando a reação que vai acontecer com a prata. A prata vai sofrer um processo de redução. Então, eu tenho aqui o seguinte, olha só. A prata mais, e para ela reduzir, a prata precisa ganhar quantos elétrons? Se ela é prata mais, ela precisa ganhar um elétron. Essa reação aqui é muito importante porque essa quantidade de elétrons aqui vai influenciar nos valores nos quais nós vamos chegar. Quando a prata recebe um elétron, ela se transforma em prata zero sólida, prata substância simples, e vai estar então recobrindo a superfície do colar, beleza? Dessa reação aqui a gente tira a seguinte informação, olha só. Cada mol de elétrons
forma para a gente 1 mol de prata. A gente tem a massa molar da prata, está aqui. Ou seja, cada mol de elétrons que percorre a nossa eletrólise forma 108 gramas de prata, ok? Para continuar a nossa resolução agora, a gente vai precisar fazer uma relação dessa reação aqui com a constante de Faraday. A constante de Faraday diz o seguinte, que cada mol de elétrons transporta 96.500 coulombs. E é justamente o que a gente tem aqui, olha só, 1 mol de elétrons. Ou seja, os 96.500 coulombs transportados por este 1 mol de elétrons formam 1 mol de prata, ou seja, os 108 gramas, ok? Mas veja a pergunta, na nossa eletrólise vão circular 96.500 coulombs? Não, segundo o enunciado, a gente tem apenas 4.825 coulombs que percorrem a nossa eletrólise. Então, para esses 4.825 coulombs, a massa de prata a ser reduzida será X, beleza? Aí é só resolver a regra de 3, a gente tem a massa de prata que vai ser formada. Isso aqui dá 5,4 gramas de prata se depositando na superfície do colar de ferro. Essa é a resolução. E a próxima questão é a questão de número 4, ainda da página 326, diz o seguinte. O tempo necessário para depositar 5,2 gramas de cromo sobre uma torneira, utilizando-se uma corrente elétrica de 193 A e uma solução aquosa de íons cromo 2+, é... Então, nós vamos pegar o íon cromo 2+, nós vamos reduzir o íon cromo para que ele se deposite sobre o objeto, sobre a torneira. A resolução fica da seguinte maneira. Essa questão aqui é parecida com aquela onde ele quer depositar prata sobre o colar feito de ferro, mas aqui ele está querendo depositar cromo sobre uma torneira, beleza? Bom, para depositar o cromo, a gente vai ter que pegar os íons cromo 2+, que ele descreveu na questão, e fazer a reação de redução deles. A redução do cromo 2+ envolve 2 elétrons, então cada mol de cromo consome 2 elétrons para formar o cromo zero que vai ser depositado, beleza? A questão diz que quer formar 5,2 gramas de cromo, essa daqui é a corrente, e a pergunta é quanto tempo isso vai levar. Ele nos deu também a massa molar do cromo. Dessa reação aqui, a gente consegue tirar a seguinte relação. A gente precisa de 2 mols de elétrons para poder formar 1 mol de cromo. E esse 1 mol de cromo tem 52 gramas. Isso a gente tirou daqui, ó, da massa molar, beleza? Vamos fazer uma relação agora aqui, ó, entre a quantidade de mols de elétrons com a constante de Faraday. A constante de Faraday nos diz que cada mol de elétrons transporta 96.500 coulombs. Então, se eu tenho 2 mols de elétrons, significa que a quantidade de carga aqui, correspondente, equivalente, é 2 vezes 96.500 coulombs. Essa é a quantidade de carga necessária para a gente provocar a deposição desses 52 gramas de cromo, beleza? Se fosse, por exemplo, alumínio, a redução do alumínio envolve 3 mols de elétrons. Então, aqui eu teria 3 vezes 96.500 coulombs. Assim como nós vimos na prata, como a prata só tem uma carga positiva, aqui a gente precisa de apenas 1 mol de elétrons e aqui seria apenas uma vez o valor da constante de Faraday, beleza? Bom, a gente vai descobrir com isso aqui o seguinte, qual é a quantidade de carga necessária para formar os 5,2 gramas de cromo que ele está querendo. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, a quantidade de carga que a gente vai precisar é de 19.300 coulombs, é isso aqui que a gente precisa, beleza? Mas a questão está pedindo para a gente qual é o tempo. Então, nós vamos ter que relacionar a quantidade de carga que nós encontramos com o tempo. Qual é a fórmula que faz essa relação? Bom, a fórmula é a seguinte, ó. Quantidade de carga é igual a corrente vezes o intervalo de tempo. E aí é só a gente substituir os valores que a gente tem. A quantidade de carga a gente acabou de descobrir que vai ser de 19.300 coulomb, beleza? A corrente, a questão falou pra gente, que é de 193 A e o intervalo de tempo é o que a gente precisa, ok? Essa divisão aqui vai ficar bem simples, tá vendo? Então, o intervalo de tempo vai ser 19.300 dividido por 193. Isso aqui vai dar pra gente 100 segundos. Essa daqui é a resposta. Então, a gente precisa que essa eletrólise ocorra durante 100 segundos para que a gente possa depositar os 5,2 gramas de cromo.
Então, pessoal, assim a gente termina o estudo das leis de Faraday. Eu peço que você faça os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana e aguarde as próximas aulas. Beleza? Bons estudos!